quando vier, vencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, 3 coisas importantes, né? Vai convencer. Vencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, um ser impessoal tinha condição de fazer isso? Não tem. Um vento, uma energia de Deus, o poder de Deus faria isso? Não. Isso aí é um ser pessoal que pode fazer isso aí. Continua? Quer que eu continue? Sim. Aí, até o verso 13, não é bem, né? Aí, verso 9 fala: do pecado, porque não creem em mim. Não creem em mim. No verso 10, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vem no verso 12: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podereis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Muito bem. Só um detalhe, nós já acabamos de parar a live no YouTube, no canal O Alto Clamor, e nós estamos gravando agora, tá? Estou tentando gravar para a gente depois fazer a postagem no canal, você acompanhar o programa de hoje em outra oportunidade. Amanhã, no máximo, eu já tenho feito a edição e colocado. Para você que está assistindo agora no Alto Clamor, em algum momento, porque vai estar gravado, nós estamos aqui estudando sobre o Espírito Santo e o grande conflito. Nós estávamos gravando a live, mas devido a alguns problemas com a internet, a live não está conseguindo ficar ao vivo. Achei melhor mudar aqui e fazer a gravação. Então, fique com a gente aqui, estará gravada toda essa conversa, todo esse estudo sobre o Espírito Santo. Estamos na sétimo episódio dessa jornada, o grande conflito, tá bom? Então, fique com a gente aí, você do canal O Alto Clamor. Bem, como estávamos conversando, Rebeca, e demais amigos ouvintes, você percebe aí que os atributos que mostra o Espírito Santo nesses versos que já foi lido, é atributos de um ser pessoal, é uma pessoa. E eu já vi gente abandonando a fé verdadeira porque não crê no Espírito Santo como uma pessoa. Eu já vi pessoas desistindo da fé por causa disso, porque não compreenderam ainda a verdade bíblica sobre isso. Vivemos numa época, amigo ouvinte, em que todos estão buscando cegamente o Espírito Santo, talvez buscando uma emoção, uma experiência excitante, que não reflete a verdade da Bíblia. Este suposto batismo, entre aspas, do Espírito Santo, é mais uma tentativa satânica de misturar o certo com o errado, para jogar a verdade do Espírito Santo por terra. Veja, há pessoas que pregam, que ensinam e que propagam por aí de todas as formas, que quando o Espírito Santo está em alguém, a pessoa fala em línguas estranhas, a pessoa pula, a pessoa rola no chão. Veja, isso aí não é provas que o Espírito Santo está na pessoa. Não é. Qual é a prova que o Espírito Santo está na pessoa? É a que a gente leu em 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. A transformação da pessoa, uma mudança. A pessoa deixa de ser aquela pessoa que era antes, começa a ser alguém melhor, alguém parecido com Cristo, em todos os aspectos da vida. Então há uma transformação, não é instantânea no estalar de dedo, é uma transformação que começa um processo de santificação na vida da pessoa, que vai ali ao longo da vida da pessoa, trabalhando e cada dia mais subindo o degrau. É igual uma limpeza, né? Você limpando o seu corpo, passando um sabonetezinho. Exatamente. Então qual é o perigo? Há muitas pessoas que estão buscando o Espírito Santo. Outra coisa, existem cultos por aí, né? E outros momentos religiosos que buscam a emoção. Se eu senti um arrepio aqui, se eu senti uma emoção, se eu chorei aqui, o Espírito Santo veio. Aí outros buscam aí uma experiência excitante, algo assim, um êxtase. Aí isso é o sinal do Espírito Santo. Não é o sinal do Espírito Santo. O sinal do Espírito Santo é uma vida que
começa a obedecer a palavra de Deus, que começa a amar as pessoas, respeitar o próximo, respeitar a Deus. Então, isso é o sinal do Espírito Santo, e não essas línguas estranhas, incompreensíveis e outras coisas mais que a gente vê acontecendo por aí, como pulos, gritos. A pessoa, o Espírito Santo entrar em alguém e a pessoa começa a pular, falar coisas estranhas que ninguém entende. Isso aí é uma atitude satânica que vai afastando milhares de pessoas da verdade. Veja como é o golpe. Satanás, com essa ação falsa, ele acaba conquistando algumas pessoas que são movidas pelo êxtase. Então essas pessoas aderem a esse tipo de religião que faz isso, sendo que a verdade não está ali, mas a pessoa pensa que está. E ao mesmo tempo Satanás afasta um outro grupo grande, porque as pessoas desse outro grupo dizem: eu não vou atrás de Bíblia, de crente, de igreja, nada. Olha esses loucos com as línguas estranhas dessa, pulando e bolando no chão, rodando os braços, rodando as pernas. Não, não estou fora. Então Satanás, nessa ação, ele afasta um grande grupo que, se fosse mostrar a verdade, essas pessoas talvez não pudessem aderir ao Evangelho. E aí ele aproxima um grande outro grupo, um segundo grupo, para os erros doutrinários. Olha que golpe! E a gente tem que ter cuidado com isso aí. Veja, o Espírito Santo, ele convence do pecado, como nós vimos em João 16, 7 a 13. Ele convence do pecado. Se o Espírito Santo convence do pecado, precisamos saber primeiro o que é pecado. Agora pegou. O que é pecado? Porque o Espírito Santo, ele tem um dos trabalhos dele é convencer o ser humano do que é pecado. E o que é pecado? Você tem aí o texto aberto? Como diz a palavra? Em 1 João 3, 4 fala: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Percebeu? Todo aquele que pratica o pecado, ele é transgressor da lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se o Espírito Santo vem convencer uma pessoa do pecado, ele vem convencer a pessoa da transgressão da lei. E aí, o que é que o inimigo fez no meio religioso? Aboliu a lei com textos distorcidos da Bíblia, pega os textos, distorce, ensina errado, usa falsos profetas e falsos mensageiros do meio cristão para ensinar isso. E aí a pessoa vive em pecado. E essa pessoa que vive em pecado, transgredindo a lei, o Espírito Santo vai vir para fazer ela fazer essas coisas aí que a gente viu, para fazer ela pensar que tem o Espírito Santo e começa a fazer esses negócios de pular, de falar em línguas e tal, e ao mesmo tempo a pessoa não obedece os mandamentos, diz que a lei foi abolida. Como é que é isso? Se o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, que é a transgressão da lei, ou seja, convencer a gente a guardar a lei, e ao mesmo tempo a pessoa não quer guardar a lei, diz que ela foi abolida e diz que tem o Espírito Santo, como isso encaixa? Não encaixa. É impossível alguém afirmar que tem o Espírito Santo, amigo ouvinte, se esta continua desobedecendo a lei de Deus, os 10 mandamentos. É impossível, não tem como. Atenção você, meu irmão querido, meu irmão católico, espírita, meu irmão do ramo protestante, do meio evangélico, você de outras denominações, você de outros segmentos religiosos. É impossível você receber o Espírito Santo se você age deliberadamente transgredindo a lei, os 10 mandamentos. Não tem como. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu não guardo os mandamentos. Aí você diz: mas eu guardo os mandamentos, só não guardo o sábado, porque o sábado era para os judeus. Como que o sábado era para os judeus? Isso foi dado a Adão e Eva, que nem judeu era. Gênesis capítulo 2, verso 4 3 comprova isso. E outra coisa, o Espírito Santo, usando o apóstolo Tiago em sua carta, no capítulo 2, do verso 10 até o verso 12, é dito que se quebra um dos mandamentos, quebra todos, porque aquele que diz não matarás também disse não furtarás. Olha, se você não mata, mas furta, transgride a lei. Ou seja, se você não mata, não furta, não desobedece o pai e a mãe, não desonra o pai e a mãe, se você não dá mau testemunho, e vários outros, você não tira, não tem outros deuses diante de Deus, mas você não guarda o sábado, quebrou tudo. A matemática da gente, 10 menos 1 é 9, mas a de Deus, 10 menos 1 aqui nesse caso é 0. É 0. Ou é 10 ou é nada, ou é tudo ou é nada com Deus. Ou você é dele ou você não é. Tudo ou nada.
você precisa entender que não tem como receber o Espírito Santo se não haver uma disposição do seu coração de obedecer à palavra de Deus por completo, incluindo os 10 mandamentos. Onde ele se manifesta? É uma das grandes perguntas, né? Que o povo pergunta onde ele se manifesta, o Espírito Santo, então. Vamos ver então. Vamos ver? Em que tipo de ambiente o Espírito Santo não se manifesta? Em 1 Coríntios, queridos ouvintes, capítulo 14, versículo 33 fala: porque Deus não é de confusão, olha aí, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ambiente com confusão, com barulho, né? Com toda aquela gritaria, não é um ambiente que o Espírito Santo está. Não é um ambiente de Deus está. Não é. Ele não gosta. Não gosta. Já fala duro, ele não gosta. Ele não gosta de gritaria, de barulhos, distorções de som. Ele não gosta. Ele não gosta de música estridente, de gritaria, de rock and roll. Ele não gosta de batucada. Ele não gosta de gritarias, várias pessoas gritando ao mesmo tempo, pessoas correndo no tempo, pulando, rodando os braços, rodando as pernas. Ele não gosta. A palavra que está dizendo, ele que está dizendo, que foi ele que inspirou o escritor bíblico a escrever. Ele está dizendo, ele não gosta de coisas de confusão. Problema, não estou fora. Não é um ambiente que o Espírito Santo anda. Anote aí, 1 Coríntios 14, 33, para você entender cada vez mais esse assunto. A igreja precisa proporcionar um ambiente ideal para que o Espírito Santo possa trabalhar. E isso ocorre quando as pessoas abrem a Bíblia. Aí sim, o Espírito Santo fará uma grande obra. Uma igreja tranquila, música suave, palavras brandas, Bíblia aberta, sendo estudada, sendo entendida, sendo praticada. Isso sim é um lugar que o Espírito Santo habita. Agora, igreja que não tem Bíblia aberta, é milagre toda hora, é prosperidade toda hora, é gritaria, é música alta, é barulho de rock and roll, é música parecendo música do mundo, é bagunça, é gritaria, é gente rodando os braços, é gente rodando as pernas, é gente se abraçando, se agarrando, gritando, pulando e embolando no chão. Gente rodando ali, parece até luta de capoeira, né? Joga a perna lá em cima e tal. Não é o ambiente que o Espírito Santo vai estar. Não é o ambiente que o Espírito Santo vai estar. Tá bom? Festas, danças, quermesses, shows e músicas com os ritmos mundanos não são meios corretos para se buscar o Espírito Santo. Vou repetir aqui a sequência. Viu? Festas, danças, quermesses. Falando em danças, já ouviu aquela música no meu evangelho que diz assim: se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Aí fala, eu danço como o rei Davi. E as crianças dançam, né? Vai dançando aí, que no final você dança mesmo. Né? Que as pessoas confundem a dança daquela época, né? Uma dança litúrgica, uma dança respeitosa, uma dança que através dela se adorava a Deus também. Eles confundem, nem sabem o que é aquela dança. Aí confundem o carro de hoje. Aí coloca grupos para dançar dentro da igreja, bailarinos, o povo mesmo que está nos bancos da igreja dançando. Olha, pense numa coisa terrível. Festas, danças. Eu sou cristão, mas eu gosto de ir para uma festa, para um evento. Não tem o Espírito Santo lá. Mas eu gosto de dançar. Eu sou cristão, mas eu gosto de dançar. Não tem aprovação do Espírito Santo esse negócio. Quermesses, não tem aprovação. Shows, músicas com ritmos mundanos, pagode, axés, rock e vários outros do gênero, não tem aprovação do Espírito Santo, não tem mover do Espírito Santo nisso aí. Os meios corretos de buscar o Espírito Santo não é isso aí. Não é isso aí. Vamos avançar? Olha lá. Línguas estranhas. Línguas estranhas. O batismo do Espírito Santo não é o dom de línguas estranhas. Primeiro ponto: o batismo do Espírito Santo não é o dom de línguas estranhas. Você percebe aí nos movimentos de renovação carismática, né, movimento católico, movimento neopentecostal, você vê muita essa praticar das línguas, né? E as pessoas acham que isso é uma evidência que o Espírito Santo está nela. Não é do Espírito Santo as línguas estranhas. Não
tem nada a ver, amigo ouvinte, uma língua estranha com os idiomas de outras nações falados pelos apóstolos em Atos capítulo 2. Ali é idiomas. Eu quero abrir a Bíblia para ler com você. Vou ler aqui com você, para você compreender bem. Olha o que diz Atos capítulo 2. Do 8 até 11. É isso. Aqui em Atos capítulo 2, aqui mostra o movimento ali no tempo da festa de Pentecostes, onde várias nações se reuniam em Jerusalém, onde Deus aproveita a oportunidade para dotar os discípulos com o Espírito Santo, a fim de que eles pregassem a mensagem de salvação, do Evangelho da salvação, às pessoas das outras nações. Olha o que diz o capítulo 2 de Atos, verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de quem? Do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Não é língua estranha isso aqui, é outras línguas, outros idiomas, segundo o Espírito lhe conseguiu falar. Primeiro ponto, não é a pessoa que diz que quer falar, ou que fulano vai falar, é o Espírito Santo que concede conforme a vontade dele. Verso 5. Estavam morando em Jerusalém, aqui vem a resposta, viu? Que línguas era essa? Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. De todas as nações. Então você já percebe que as línguas eram idiomas das nações. Olha o verso 6. Assim, quando o fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar da sua própria língua, seu próprio idioma, amigo ouvinte. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Aqui é claro, e como o sol ao meio-dia, que as línguas que o Espírito Santo dota o ser humano, o discípulo, o mensageiro de Cristo a falar, é um idioma. Ou seja, se eu e Everton fosse agora pregar no Japão, nós não tivemos um curso de língua japonesa, não sabemos como é, e a gente começa a falar em português lá, o que era que aconteceria se nós fôssemos passar por esse processo de dotação do dom de língua pelo Espírito Santo? A gente falava na nossa língua, e o que acontecia com os ouvintes? Os japoneses ouviam no idioma deles. Se eu falasse para os espanhóis, em português eles entendiam em espanhol. Se eu falasse em inglês, com os ingleses ou com o pessoal da América do Norte, eles iam entender em inglês, mas eu estava falando na minha língua. Eles iam ficar até perplexos, né? Exatamente. Oxi, eles estão falando tão perfeitamente da minha língua. E eu vim perguntar para a gente: você fez curso de inglês? Não, nunca estudei. Como foi isso? Foi o Espírito Santo. E eles não iriam entender. Exatamente. Isso aqui é o dom de línguas verdadeiro. Atos capítulo 2, dom de língua verdadeiro. Não é essa balbúrdia, essa gritaria e essas falas aí que, infelizmente, muitos irmãos sinceros acabam pensando que aquilo sim é um dom. Aí tem um argumento. Diz assim: mas e a língua dos anjos? Que lá em Coríntios fala. A língua dos anjos. Tem a língua dos anjos, essa daí. Só a pessoa entende, só a pessoa de Deus entende. Amigos, que linguagem os anjos utilizaram quando eles se comunicaram com os seres humanos? Qual foi a língua que o anjo se utilizou para conversar com Abraão, que ele ia ter filho? Qual foi a língua que o anjo falou com Daniel para revelar os segredos da profecia? Qual foi a língua que o anjo utilizou para falar com Maria, dizendo que ela ficaria grávida do Espírito Santo? A língua nativa deles. A língua deles, o idioma deles. Se ele fosse falar com um grego, falava em grego. Se fosse falar com um judeu, um israelita, falava hebraico. Se ele vir falar comigo aqui, ele precisa falar em português, caso contrário eu não entenderei e não conseguirei cumprir com a vontade dele. É tão nítido e simples de entender isso, e as pessoas não entendem. Isso demonstra que Satanás tem poder, um poder absurdo de cegar o entendimento das pessoas. Porque eu não vejo dificuldade alguma, compreender uma coisa tão fácil como essa. Mas as pessoas pensam que línguas estranhas é uma evidência do batismo do Espírito Santo, mas não é. Em Atos 2, quando os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, eles falaram línguas estrangeiras e não línguas estranhas.
vai de Atos capítulo 8 até o verso 11, a garantia de que era língua estrangeira. Nós já lemos, né? E não é línguas estranhas. Veja o conselho de Paulo sobre falar em línguas estrangeiras na igreja. Nada a ver com língua estranha. Paulo deu um conselho quando há alguém que vai falar um idioma diferente na igreja, onde se encontra numa localidade que não fala a língua daquele que vai pregar. Qual foi o conselho que Paulo deu? Vamos ver aí? 1 Coríntios, capítulo 14, verso 27. Está aqui aberta a minha Bíblia. Vamos lá ver. 27. No caso de alguém. 14. 27, isso. No caso de alguém falar em outra língua que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então, perceba a orientação aí. Foi o que ele disse. Se alguém tiver de falar em outra língua, em outro idioma, 2 ou 3 ou mais, precisa também ter o quê? o intérprete. Um intérprete. Um intérprete. Por exemplo, na igreja adventista. Se vem pregar na igreja adventista amanhã, sábado, amanhã, pela manhã, alguém de outra nação, que ela não fala português, fala só inglês. Ela vem pregar, foi convidada. E ela chega para pregar. O que acontece? Seguindo o conselho de Paulo, a igreja providencia um intérprete para enquanto aquela pessoa esteja pregando, o intérprete ao lado dele, com a Bíblia aberta também, esteja traduzindo o que o pregador ou a pregadora está dizendo. É assim que funciona. É assim que funciona. Alguém pode dizer, por que não tinha um intérprete lá em Atos? Não tinha um intérprete lá em Atos porque foi dado o dom. Quando os discípulos começaram a falar, cada um falava segundo a linguagem de cada nação, conforme já lemos. Cada nação entendia na sua língua, né? Então ali foi um ato especial de Deus, porque era uma maneira de ajudar todas as pessoas dos outros países a entenderem o Evangelho, e quando eles voltassem após a festa para as suas nações, levariam a verdade para lá. Então Deus aproveitou de maneira muito sábia a oportunidade. Então o primeiro conselho que Paulo dá, como vimos aí na leitura do Everton, é que haja apenas uma pessoa deve falar de cada vez. Não pode ficar um monte de gente falando ao mesmo tempo. Não, já veio a confusão, né? Que é o que acontece nesses meios pentecostais, né? Todo mundo falando a língua estranha, a suposta língua estranha ao mesmo tempo. Não, Paulo disse, não é assim. Vocês vão falar o idioma, não é língua estranha, é o idioma de outra nação, e cada um fale ao seu tempo. Não é para ninguém ficar se atropelando. Por quê? Porque já foi dito que o Espírito Santo não gosta de confusão.